25 de dezembro é comemorado uma festividade chamada Natal. Muitos comemoram esta data. Mas o que há por detrás desta data? O que esta data Natal representa? Qual é o seu significado? A história do Papai Noel é baseada em um bispo, líder religioso do catolicismo, chamado pelos católicos religiosos de São Nicolau. Este homem dava presentes para as pessoas que necessitavam na época do Natal, a falsa caridade, a caridade hipócrita para ser visto pelos homens. Tempos depois, a Coca-Cola deu um novo visual, colocando um velhinho de roupa vermelha, que, segundo a lenda, levava presentes na noite de Natal para as crianças obedientes. Observar, irmãos, a mesma figura de Nicolau é a mesma figura do Papai Noel. Aqui no Brasil, este velhinho de roupa vermelha é chamado de Papai Noel, mas nos Estados Unidos ele é conhecido pelo nome Santa Claus. Este é o verdadeiro nome, a verdadeira identidade deste bom velhinho. Este Papai Noel, na qual o verdadeiro nome é Santa Claus, ele é chamado por Santa Claus ou apenas Santa. Assim é o verdadeiro nome deste velhinho de roupa vermelha. Vejam só algo, irmãos. Se vocês pegarem a palavra Santa, pegar o N dessa palavra e colocar no final da palavra, vocês irão ver qual é a verdadeira identidade, o verdadeiro significado do nome deste velhinho de roupa vermelha. Se vocês transferir o N que está no meio da palavra para o final da palavra, vocês irão ver que vai se transformar em Satã, o nome do velhinho de roupa vermelha. Segundo as lendas antigas, o Papai Noel, o Santa Claus, o velhinho de roupa vermelha, ele teria um ajudante apavoroso, totalmente diabólico, chamado Krampus. E este Krampus é um ser totalmente peludo, de aparência aterrorizante, sombria. E ele tem uma língua grande, vermelha. E ele anda junto com o Papai Noel. Ele entra nas casas à procura das crianças que foram desobedientes com os pais durante o ano todo. E este ser totalmente aterrorizante, diabólico, ele pega essas crianças desobedientes e coloca dentro de um cesto e leva elas embora para serem aterrorizadas, violentadas barbaramente de maneira cruel, na qual o Papai Noel, o Santa Claus, o velhinho de roupa vermelha, é o Krampus, pois eles são a mesma entidade demoníaca. Ele usa este disfarce de bom velhinho, de boa pessoa, para não mostrar sua verdadeira identidade, que é Satã, Santa Claus, Santa, Satã. Há um festival totalmente diabólico em alguns países, principalmente na Europa, que fazem homenagens a Krampus. Pessoas vestem roupas aterrorizantes para se parecerem com Krampus e saem nas ruas das cidades,
Muitos talvez não consigam ver a gravidade, o perigo, o que eles estão fazendo. Eles estão adorando um demônio, o próprio Satã, este na qual é comemorado todo final de ano. Santa Claus, Papai Noel, este velhinho de roupa vermelha, esta figura demoníaca, esta entidade demoníaca, ela é sempre cercada por seres pequenininhos chamados duendes. O que muitos não sabem é que a aparência de bonzinhos, de pessoas boas, foi a mídia que deu a eles. Mas na verdade, são demônios que ajudam o Satã, Santa Claus, o bom velhinho, Papai Noel, este velhinho de roupa vermelha. Todos os anos, chegando o Natal, muitos pais levam seus filhos para sentar no colo de um homem desconhecido, vestido de Papai Noel, Santa Claus, este velhinho de roupa vermelha. O que muitos pais não sabem é que isso de sentar no colo do Papai Noel simboliza o que era feito antigamente, na antiguidade, quando os próprios pais entregavam os seus filhos numa fornalha que tinha o formato de um demônio. Era um demônio de fornalha chamado Baal, exatamente o Bafomete da maçonaria. As crianças, os bebês que são colocados para sentar no colo do Papai Noel, Santa Claus, este velhinho de roupa vermelha, elas choram, começam a chorar, começam a se desesperar, elas começam a ficar aterrorizadas. Por quê, irmãos? Porque elas conseguem ver que há algo maligno naquele velhinho de roupa vermelha. Elas conseguem enxergar que ali é um demônio. Por quê, irmãos? Porque as crianças, elas são puras. Elas são puras, inocentes, assim como o reino do Pai é puro. Porém, irmãos, os adultos não conseguem enxergar isso que as crianças enxergam. Por que os adultos não conseguem enxergar isso? Porque os adultos já estão sujos, contaminados, embriagados com o mundo. Eles não são limpos, não são puros, como as crianças são puras. Então, por isso que para os adultos, tudo isso que há no mundo é normal. É algo normal, é algo bonito, é algo maravilhoso. Porém, as crianças, elas são puras. Elas conseguem enxergar o que os adultos não conseguem enxergar. Por quê? Porque as crianças, elas têm com elas os 2 mandamentos, amor ao pai e amor ao próximo. Elas têm a essência do Pai dentro delas. Elas têm o Espírito do Pai dentro delas. Elas conseguem enxergar o que é sujo e o que é puro. O que é limpo, o que é sujo, o que é certo, o que é errado. Porém, os adultos, pela ignorância, porque os adultos, eles têm a ignorância de não enxergar isso, porque eles estão sujos com as coisas do mundo. Muito usado no Natal é a guirlanda. As pessoas usam nas suas portas porque acham bonitas aqueles enfeites, sem saber o que elas realmente simbolizam. A guirlanda tem uma origem totalmente diabólica, pagã, pois essas guirlandas, elas eram utilizadas como oferendas no paganismo e elas serviam para fazer um chamamento, uma autorização para que os espíritos malignos entrassem nas casas que tinham essas guirlandas. Mas, com o tempo, as pessoas começaram a pensar, começaram a dizer umas para as outras que esses enfeites trazem sorte, trazem coisas positivas, trazem boas energias, enfim, trazem coisas boas. Na qual essas guirlandas
elas trazem espíritos malignos, espíritos diabólicos. A árvore de Natal é outro enfeite pagão que serve para chamar entidades demoníacas. Antigamente se cortava árvores para prestarem culto a essas entidades. Na Babilônia, antigamente se colocava presentes como oferenda debaixo dessas árvores, acreditando que esses espíritos demoníacos iriam receber essas oferendas na noite de Natal, em comemoração ao Deus Sol. Segundo alguns, nessas celebrações de festas de Natal, se fazia sacrifícios humanos em volta dessas árvores de Natal, de preferência meninas. Eles cortavam as cabeças dessas meninas e penduravam essas cabeças nas árvores como oferenda ao Deus Sol. E foi daí que surgiu a tradição das bolinhas vermelhas, que simboliza o sangue dessas meninas. A árvore de Natal também é uma zombaria que os caídos fazem em relação ao Jardim Éden, aonde Adão e Eva desobedeceram o Pai. Pois a antiga serpente, o acusador, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10, Êxodo capítulo 4, versículo do 2 ao 4 e João capítulo 5, versículo 45, enganou Adão e Eva. Esta árvore na qual as pessoas colocam em suas casas, esta árvore natalina, é referente à árvore do Jardim Éden que continha o fruto proibido na qual Adão e Eva não poderiam comer. E esta fita que é enrolada nessa árvore natalina simboliza a serpente que enganou Adão e Eva. Isso é os caídos querendo zombar da criação do Pai. Em relação ao Deus Sol, que é celebrado no Natal, vocês, irmãos, sabiam que o Deus Sol nada mais é que o Deus Mitra, que é comemorado, celebrado exatamente no dia 25 de dezembro, no mesmo dia de celebração do Jesus Cristo, do cristianismo. Cristianismo, irmãos, não lembram vocês de nada? Cristianismo, cristão, Cristo, a crista do Deus Sol. Eles fazem as pessoas idolatrarem este dia pagão exatamente como zombaria para as pessoas negar, rejeitar o verdadeiro Messias, o Emanuel, e aceitar o Jesus Cristo, Azazel, a crista do Deus Sol. Outra zombaria dos caídos. Lembra, irmãos, o que o Messias disse a Pedro? Antes do galo cantar, você, Pedro, me negará 3 vezes. Hoje em dia, irmãos, no cristianismo, catolicismo, fazem a tal missa do galo, que nada mais é que os caídos mostrando na cara das pessoas que elas negam o Messias, o Emanuel, Isaías 7,14, Mateus 1,23, e aceitam os demônios, Jesus Cristo, Deus, Yahu, Javé, Jeová e etc. Ou seja, irmãos, as pessoas aceitando o próprio exército de Satanás e também fazendo zombaria com o apóstolo Pedro, como sempre, os caídos humilhando os pequenininhos do Pai. Nas celebrações do catolicismo, da católica, um líder religioso na qual
os religiosos chamam de padre, se vocês pegarem a palavra padre e forem buscar a origem do nome padre, vocês verão que a origem desse nome vem do idioma em espanhol. Lá na Espanha, no México, enfim, nesses países que eles falam o idioma espanhol, vocês verão que é padre a maneira deles chamarem pai. Eles falam padre. E assim as pessoas, por perecer por falta de conhecimento, elas acabam blasfemando contra o pai justo, porque elas chamam um líder religioso de pai, porque padre é pai. E lá em Mateus 23:9, o Messias disse: vocês têm somente um pai, aquele que está nos céus. E este líder religioso, ele segura ostensório, que é um objeto aonde fica a hóstia, o paganismo religioso. Em volta há uma simbologia de um sol com formatos de raios de sol, exatamente a celebração do Deus Sol, Jesus Cristo. Nesta data, ou beirando esta data pagã, esse feriado, essa festividade pagã, as pessoas praticam a caridade hipócrita, demonstrando afeto, solidariedade, na hipocrisia, na falsidade, com cestas básicas, dando para as pessoas necessitadas e divulgando, tirando foto, mostrando para as pessoas que elas estão ajudando. Elas fazem exatamente o que o Messias disse que os hipócritas fazem, pois os hipócritas, eles gostam de divulgar para as pessoas o que eles estão fazendo. Eles gostam de serem vistos pelas pessoas como boas pessoas. Exatamente a maneira que as pessoas agem beirando esta data pagã. Começam a tirar foto mostrando que estão ajudando os necessitados com cestas básicas. Começam a divulgar nas redes sociais. Começam a divulgar contando para as pessoas o que fez pelo próximo. E quem faz isso é exatamente os hipócritas, aqueles que agem na falsidade, aqueles que gostam de serem vistos pelas pessoas. Analisem, irmãos, Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Ali vocês vão ver, irmãos, que o Messias cita dois tipos de pessoas. Um é hipócrita, o outro é obediente ao Pai e ao Messias. Em Jeremias, capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Ali, irmãos, o Pai diz, através de Jeremias, a respeito desta data pagã que é celebrada dia 25 de dezembro. Ali, irmãos, diz a respeito da árvore. Esta árvore que as pessoas cortam, que essas pessoas escolhem quando vão comprar, escolhem uma árvore bonita, enfeitam essa árvore com ouro, com prata. E esta árvore não fala, não conversa, não anda, mas as pessoas carregam para lá e para cá. Analisem, irmãos, esta passagem. Irmãos, o sistema religioso, o mundo, ensina que dia 25 de dezembro é comemorado o aniversário, o nascimento de um suposto Salvador chamado Jesus Cristo. Eu pergunto a vocês, quem é que profetizou o nome Jesus Cristo? O Messias só se chamou Emanuel, Isaías 7:14, e se cumpriu em Mateus 1:23. Quando o Messias estava aqui nessa terra, ele teve um só nome. Ele se chamou Emanuel. Quem é que profetizou Jesus Cristo, irmãos? Em João, capítulo 5, versículo 43. Ali, irmãos, o Messias desmascara Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que vocês comemoram no Natal e no ano todo dentro dessas sinagogas. Ali o Messias diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai, Emanuel, Pai conosco, mas vocês não me receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas se vier
outro em seu próprio nome, este vocês receberão. Irmãos, Jesus Cristo, ele não veio em seu próprio nome? Então, irmãos, o mundo inteiro recebe Jesus Cristo, este que veio em seu próprio nome, este que não teve profecia nenhuma para o nome Jesus Cristo. Em 25 de dezembro é comemorado não só o nascimento deste Jesus Cristo, mas também outras entidades demoníacas, outros anjos caídos são celebrados, comemorados no dia 25 de dezembro.